não herdem os nossos trejeitos, não herdem, por exemplo, o nosso temperamento. Muitas vezes a gente se vê no filho em algumas coisas ou em algumas características, mas existem aqueles que pensam assim: se os meus ancestrais eram malfeitores e criminosos, então eu herdo sangue de criminoso. E mesmo se eu for criado num ambiente honesto e cristão, eu vou ter essa tendência muito mais fácil ao mundo do crime do que outras pessoas. Por isso, o receio de algumas famílias até para adotar. Olha, eu não sei quem é o pai desse menino, quem é a mãe dessa criança, vou colocar dentro da minha casa. E aí existem essas questões. Tanto é que hoje em dia, e isso já virou um mercado, as pessoas querem saber os seus antepassados. Tem um site que você paga cerca de R$450, é um pacote para você descobrir de onde vieram os seus antepassados. E é muito simples, você compra esse pacote pelo site, recebe um kit em casa, coleta a sua saliva, bota num saquinho, devolve para o correio, e em 40 dias você vai ter as seguintes informações: todas as suas doenças genéticas, escala de risco genético, ancestralidade global, linhagens e busca por parentes em todo o mundo. E acredite, tem muita gente comprando esses pacotes. Tem muita gente procurando um parente distante para colocar a culpa da sua raiva extrema. Tem gente procurando parente distante para colocar a culpa dos seus pensamentos errados, da sua corrupção, talvez da sua fome extrema. Olha, eu fui parente aí de uma pessoa que comia muito. Ou seja, irmãos, a questão é: será que a minha família, será que a minha linhagem pode me ajudar, de fato, ou facilitar Deus me escolher para ser salvo? Essa é a pergunta que eu queria fazer nesta manhã. Será que Deus, ele olha e pensa: olha, já que fulano é da família tal, já que eu botei fulano na família tal, agora eu não tenho mais escolha, eu vou ter que salvar ele. Porque essa família, todas elas são salvos. Será que essa é a forma que Deus age? Entendam, eu não estou dizendo aqui... Veja, é um fato que Deus, ele abençoa os nossos filhos, né? Eles fazem os nossos filhos amar o Senhor na medida que nós também amamos ao Senhor. Mas será que Deus, ele faz isso porque ele vê algo em nós que é especial? Essa é a questão. Será que Deus, ele faz isso porque ele vê algo de bom em nós? Será que a gente tem algum mérito para dizer: não, se ele é filho de fulano, ele tem que ser salvo? Irmãos, o livro de Josué fala um pouco sobre isso. Nós estamos vendo ele de forma sequenciada. Ele fala sobre as promessas de Deus, como o líder Josué vai lidar com essas promessas. Na verdade, essas promessas foram levantadas aqui no Pentateuco e agora elas estão sendo cumpridas. É a concretização das promessas de Deus. O povo está vivendo parte dessa concretização. E nas últimas 3 semanas, a partir do capítulo 14, a gente viu sobre a história de Caleb e sobre como ele era um padrão de obediência, assim como seu amigo Josué. E no capítulo 15 ainda continua a história de Caleb. Caleb diante das promessas de Deus. E constantemente a fidelidade de Deus está sendo... a fidelidade desses homens, está sendo colocada em xeque aqui. E constantemente a gente vai ver isso hoje também, como as promessas de Moisés, elas vão sendo confrontadas aqui com o que o povo, se o povo estava realmente fazendo ou não. E quando eu falo de promessas de Deus, existem 2 tipos de promessas de Deus nas nossas vidas e também no povo de Israel. Existem as promessas que são relacionadas à vida eterna. Olha, Jesus, ele morreu por nós. A salvação é garantida, nós vamos passar a eternidade com Deus. Essa é uma promessa, a promessa de salvação. É uma promessa que vai além daqui.
Como Salomão diz, é uma promessa acima do sol. Mas existem as promessas cotidianas. A promessa que Deus vai nos amparar, a promessa que Deus vai nos sustentar. Deus, ele é um Deus tão misericordioso que ele diz assim, olha, ele não diz assim, eu já lhe salvei, se vire. Agora, nesse mundo, você faz o que você quiser, você vai sofrer, mas eu garanto que depois dessa vida você não vai sofrer. Mas agora você vai sofrer, porque vai ser com você. E já que é com você, você vai sofrer. Não, Deus, ele lhe ampara aqui também nessa terra. Ele tem promessas para você aqui, não só depois de morrer. São esses dois tipos de promessas. E como nós reagimos diante das promessas de Deus? Nós podemos reagir também de duas formas. Podemos agir com ousadia, como diz lá na carta de Hebreus. Olha, tenha ousadia, tenha intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Não com base na minha força, mas com base na força de Cristo. Eu olho para a promessa de Deus e eu tenho ousadia para cumpri-la. E estou determinado para isso. Eu posso agir com ousadia ou com incredulidade. Por quê? Porque a ousadia requer fé, requer credulidade. Sem ousadia, eu sou incrédulo. Mas o contrário dessa falta de ousadia não é só desencorajamento, mas ela é incredulidade. Duas reações diante das promessas de Deus: ousadia ou incredulidade. Ou seja, o que é incredulidade na prática? Incredulidade na prática é exatamente isso. Aquilo que eu vejo, aquilo que está acontecendo é mais relevante e mais superior ao que está escrito. Isso é incredulidade na prática. Eu olho para a circunstância e digo, isso é a verdade, e não o que está escrito. Incredulidade é quando eu nego a palavra. A Bíblia diz, não vai ser assim toda vez. Não vai ser assim. Vai acontecer isso realmente, mas vai acabar, vai ter um fim. Você vai estar com Cristo. Deus, ele lhe ampara. Você pode achar que não. Não, eu sinto que eu não estou sendo amparado. Eu não estou vendo Deus. Então eu creio no que eu vejo, ou no que eu não vejo, e não creio no que está escrito. Na semana retrasada, irmãos, nós vimos sobre a herança que Deus deu a Judá, as tribos de Judá. A gente diz tribos de Judá porque é a tribo de Judá e as pequenas ali que ele cuida. As terras do sul. Versículos 16 e 17 são as terras do norte. E nós já vamos ver uma grande diferença entre essas terras. Aqui são as tribos responsáveis pelo norte, como eu já falei, os dois filhos de José, Efraim e Manassés. Efraim inteira e meia tribo de Manassés, porque a outra está aquém do Jordão. E sabemos, irmãos, a gente meditou isso há 2 semanas atrás, que nem Judá e nem José eram primogênitos de Jacó. Nem Judá, nem José, nenhum dos dois. E para recapitular isso, eu peço que você abra a sua Bíblia, lá em Gênesis 49, por favor. Gênesis 49, depois a gente vai para o 48. Esse livro de Josué é um livro que fala do cumprimento de muita coisa que é levantada no Pentateuco. Então, o plano de fundo é sempre o Pentateuco, por isso que precisamos voltar. Gênesis 49, versículos de 1 a 4, diz assim: Depois Jacó chamou os filhos de José, ajuntem-se e lhes farei saber o que vai acontecer com vocês nos dias que virão. Reúnam-se e ouçam, filhos de Jacó, ouçam o que diz Israel, pai de vocês. Rúben, você é meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em dignidade e o mais excelente em poder, impetuoso como a água, você não será mais o mais excelente, porque subiu ao leito de seu pai e o profanou, você profanou a minha cama.
Ou seja, Rubem se deitou com a concubina de seu pai. Veja como ele usa. Você é o mais excelente, você é o primogênito, mas agora você não é mais. Você é, mas agora você não é. É uma ideia aqui para dizer, olha, você tinha tudo para ser, mas por causa dos seus atos, você não é mais, você perdeu, você não é mais o mais excelente. E veja aí o versículo 5 do 49, Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. Aqui ele faz a menção quando Simeão e Levi, ele maquina a morte de uma tribo inteira, os siquemitas, e eles matam lá Amor, porque abusou de sua irmã. E a partir do versículo 8 ele vai falando sobre Judá, esse vai ser o primogênito, o quarto filho. Olha, reis procederão de ti, o cetro não se apartará de ti. Judá, o quarto, ele vai ser o primeiro, ele vai ser o maior, ele vai ser o mais excelente. Interessante como Deus trabalha na história da humanidade, irmãos. Josué 16, versículo 4, vai dizer assim: assim Manassés e Efraim, filhos de José, receberam a sua herança. E olha que coincidência, assim como Deus não escolhe os primogênitos legítimos de Jacó, Deus também não escolhe o primeiro filho de José. Isso vai aqui continuar. Vá lá para Gênesis 48, por favor. Gênesis 48. Existe esse episódio aqui. Gênesis 48 vai dizer assim, versículo 1. Passadas essas coisas, disseram a José, seu pai, está doente. Então José tomou consigo seus dois filhos, Manassés e Efraim. Agora, deixa eu ver aqui. Pronto, Manassés e Efraim. Versículo 17, por favor, desse mesmo capítulo, de Gênesis 48. Diz assim, 17, 18 e 19. José viu que seu pai havia posto a mão direita sobre a cabeça de Efraim. Isto não lhe agradou. Pegou a mão de seu pai para mudá-la de cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E José disse ao seu pai, não assim, meu pai, pois o primogênito é este. Ponha a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou e disse, eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo, também ele será grande, mas o seu irmão menor será maior do que ele. E a sua descendência será uma multidão de nações. Ou seja, Jacó, ele não enxergava direito, igual ao seu pai Isaac. E muitos dizem que, olha, o mesmo engano que Isaac teve, Jacó teve, foi um castigo. Não. Por causa da fala de Jacó. Embora ele não enxergasse bem, a gente está vendo aqui, veja, em vez dele pegar, né, a hora de dar a bênção da primogenitura, ele dá a bênção para o mais novo. Isso desagrada José. E a fala de Jacó diz, eu sei que ele não é o mais velho. Eu sei, não é porque eu estou com problema de vista que eu não estou enxergando essa situação, não. Mas ele vai ser o primogênito. Era para Efraim receber a primogenitura ali, mesmo sem ser o primogênito. Foi proposital, não foi um engano, um castigo aqui que Deus deu sobre Jacó de forma nenhuma. E por que isso? Porque Deus faz coisas surpreendentes. Na história de Isaac com Jacó, e agora o mesmo episódio praticamente repetido aqui na história de José, mas não com um plano ali para enganar o pai. Jacó enganou o pai, mas agora ele não foi enganado, ele fez de propósito, era para ele ser o primogênito. Quem era para ser o primogênito, mais uma vez, não foi. E essa é uma grande informação aqui, como plano de fundo, para o capítulo 16. Então nós temos esse relatório, entenda que o capítulo 16 e 17, irmãos, eles são unidos ali em sequência.
O 15 também, mas especificamente o 16 e 17, eles são mais unidos, mas eu creio que existia uma divisão aqui de capítulos, porque um é o relatório da herança de Efraim, e agora no 17 é a herança da meia tribo de Manassés. Temos outro relatório aqui, mas temos outras informações que destoam do que Deus fez com Judá. Na verdade, de como Judá recebeu o recebimento da terra, e como Manassés, as tribos do norte vão receber o recebimento da terra. Primeiro tem um episódio aqui interessante, capítulo 17, versículos de 3 a 6. Olha o que diz a palavra do Senhor. Porém, Zelofeade, 17:3. Porém, Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas, que se chamavam Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Essas chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, diante de José, filho de Nun, e diante dos chefes, dizendo: o Senhor ordenou a Moisés que nos fosse dada uma herança no meio de nossos parentes. Assim, segundo a ordem do Senhor, Josué lhes deu herança no meio dos parentes de seu pai. Couberam a Manassés 10 quinhões, além da terra de Gileade e Bazã, que está do outro lado do Jordão, porque tanto as filhas de Manassés como os filhos deles receberam herança. Os outros filhos de Manassés receberam a terra de Gileade. Irmãos, sempre é importante lembrar, nessa progressão aqui da revelação, que não há nenhum momento aqui que não tenha relação com o passado. Por isso que eu estou retomando. Qual é o plano de fundo daqui? O plano de fundo é Números 27, de 1 a 11, Números 36, de 1 a 12. A gente não vai entrar especificamente nesse episódio, mas o que é que está acontecendo aqui? Versículo 3 fala dessas 5 filhas desse homem chamado Zelofeade, que ele morreu, ele foi prometido a ele a terra de Israel, mas antes ele morreu. E ele não deixou filhos, apenas 5 filhas. E ele tinha 5 filhas, e ele já era velho ali em números, não é? E o que acontece? Essas 5 filhas vão falar para Moisés, vão dizer: olha, meu pai ele não tem condições mais de cuidar da terra. E meu pai, ele não vai herdar mais a terra, porque o que acontece? Quando as filhas casavam, elas iam para a terra dos seus esposos. As terras deles iriam ficar abandonadas, e o que ele iria herdar em Israel, como herança ali, também ia ficar abandonado. Então o que acontece? Elas chegam para Moisés e dizem assim: nós queremos herdar a herança do nosso pai. Nós, mulheres, queremos herdar a herança do nosso pai. Elas fazem esse pedido a Moisés. E veja, não havia nada que impedisse isso acontecer, mas também não havia uma ordem para que isso acontecesse. Isso era muito incomum. Moisés não estava preparado com essa situação, e lá em Números ele vai consultar o Senhor. E aí, o Senhor diz: não, quando eles entrarem na terra, vocês vão dar herança às filhas. Elas vão ter a parte prometida ao pai, vai ser dada a elas. Vocês podem ir lá, e Moisés garante isso lá em Números. Então, isso aqui é retomando. Elas estão agora na terra, e elas vão chegar para Josué, e elas vão pedir: olha, nos dá o que foi prometido. Calvino, comentando aqui essa passagem, ele vai dizer assim: elas não teriam dificuldade nenhuma em saber que Deus lhe daria essa terra no futuro, porque Deus já havia prometido, e lá atrás eles teriam tranquilidade de ouvir, através de Moisés, que Deus já tinha garantido a eles a terra, e isso deveria tranquilizar o seu coração. Veja, olha como agrava a situação. Você, nesse momento da história, murmurar por qualquer terra e ter ainda a dúvida se você vai conquistar tudo ou não. Depois de tudo que Deus fez por você, ele garantiu a posse da terra com Moisés, lá no Pentateuco,
E agora eles já passaram Jericó, eles já passaram Ai, eles destruíram todos aqueles reis quando o sol parou. Eles já estão na terra, já estão dominando, e mesmo assim a incredulidade ainda toma conta do coração deles. Depois de tudo isso, já na garantia de Moisés, Calvino vai dizer, eles deviam ficar tranquilos. Deus está garantido, através do seu servo Moisés, que eles vão dominar. Façam o que Deus está mandando. Cumpram o programa ali de Deus, que vai dar tudo certo. Já dali eles deviam ficar tranquilos. Mas eles não. Receosos. E aqui ainda, a gente vai ver, são os próximos versículos, eles estão murmurando. Mas diferente de Caleb, diferente das filhas de Zelofeade aqui, olha a fala delas no versículo 4, vai dizer: o Senhor ordenou a Moisés que nos fosse dada uma herança no meio dos nossos parentes. Como eu disse, é o que acontece com Caleb. O que foi dado, o que foi prometido, foi dado a elas, sem nenhuma contestação. Uma terra ali disponível para elas. Josué não vai fazer isso com o resto do povo do norte. E ele não vai fazer de propósito. E como é que nós podemos aprender com essas 5 filhas? Como cristão, muitas vezes, nos falta ousadia. Se Jesus é o Filho de Deus, se Jesus é o sumo sacerdote, se Ele está à direita de Deus Pai, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos ter intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Chegar diante dele com confiança, chegar diante dele com ousadia, nos aproximarmos dele. Por quê, irmãos? Porque existem situações que nós achamos que não temos força. Aquelas situações que apertam o nosso coração. Mas nós temos que ter a esperança que nós podemos apelar para as promessas de Deus. Muitas vezes, angústias nos tomam, irmãos, por causa de incertezas. Olha, eu não sei como é que eu vou me livrar dessa situação, como é que eu vou sair dessa situação, como é que eu vou prosseguir. A gente não enxerga, e muitas vezes é proposital que a gente não enxergue, para que nós possamos exercitar a nossa fé. Existem situações que nos angustiam, que arrancam a nossa mente e o nosso raciocínio, muitas vezes pode tirar a nossa paz. Mas nesses momentos, não tem muita coisa, é você lembrar das promessas de Deus. Nós não vamos ser tragados, porque o Senhor vai nos guardar e vai nos proteger. O trono de Deus, meus irmãos, ele é cheio de graça. Deus não vai chegar tarde demais para lhe amparar. Ele não é um Deus que perde a hora. Ele não chegou tarde demais lá em Lázaro. Ele chegou na hora que ele planejou. Porque nada foge da agenda de Deus. A gente ora tanto o Pai Nosso. A gente pede: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Venha a nós o teu reino. Não nos deixe cair em tentação. Nos livra do mal. Muitas vezes a gente pede, mas a gente não está confiando que Ele vai dar o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Que o reino dele está em nossas vidas. Que Ele vai nos amparar para não cairmos em tentação. Mas a partir do versículo 7, irmãos, não temos boas notícias aqui. As coisas começam a ficar tenebrosas. A gente vai ver um desvio do programa que Deus estabeleceu. Olha como Deus, ele é sábio e ele cuida dos mínimos detalhes. Volte aí para Êxodo 23, por favor. Êxodo 23, 29 ao 30. Por favor. Êxodo 23, 2 versículos, 29 e 30.
Assim diz a palavra do Senhor: não os expulsarei de diante de vocês num só ano, para que a terra não se torne uma desolação e as feras do campo não se multipliquem contra vocês. Pouco a pouco os expulsarei de diante de vocês, até que vocês se multipliquem e tomem posse da terra. Olha, esse é o plano de fundo para o que está acontecendo aqui. O que é que Deus está dizendo? Vocês vão entrar na terra, mas vocês não vão conquistar ela num ano só, não. De uma hora para outra, a Palestina toda deserta. Não! Deus era poderoso para fazer isso, todos os inimigos morrerem num só dia, era. Mas isso não ia funcionar. Por quê? Porque vocês não têm povo suficiente para dominar toda a Palestina de uma hora para outra. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão dominar pouco a pouco. Vocês vão dominar dia a dia. Se todo mundo morrer e a terra ficar deserta, primeiro, as feras do campo vão se multiplicar. Eles não tinham armas de fogo, eles não tinham bomba, eles não tinham canhão, eles não tinham esse tipo de arma. Eles tinham lança, eles tinham espada. Então, para lutar contra animais selvagens era penoso, muita gente ia morrer. O que é que vai acontecer numa terra completamente deserta? As feras vão se multiplicar. Agora vocês vão lutar contra os animais selvagens. Tentar afugentar animais selvagens. E mais, terra estrangeira chama inimigo. Terra deserta chama estrangeiro, perdão. Terra deserta chama gente de fora. Terra habitada chama gente de fora. Imagina a terra deserta. Ou seja, não ia adiantar. Outros povos iriam vir e tomar, podia ser mais difícil. Não, vocês vão entrar e vocês vão conquistando pouco a pouco. Vocês vão crescendo, vocês vão se multiplicando ano a ano e vão ganhando corpo e de forma orgânica vocês vão conquistar. Deus está dizendo literalmente, vocês vão fazer isso com inteligência. A gente vai fazer isso usando a cabeça. É isso que Deus está dizendo. Veja como Deus cuida dos mínimos detalhes. Deuteronômio 7, 22, 23, ele diz assim, é o mesmo plano de fundo, ele vai dizer assim, o Senhor seu Deus expulsará essas nações pouco a pouco de diante de vocês. Vocês não poderão destruí-las todas em uma só vez, para que as feras do campo não se multipliquem contra vocês. Mas o Senhor seu Deus as entregará nas mãos de vocês e causará grande confusão entre elas, até que sejam destruídas. A promessa é que, por bem ou por mal, Deus vai entregar a vocês as terras. Essa é a promessa. Mas olhem o que acontece aqui, irmãos. Eles se desviam desse programa. Deus ele estabelece uma estratégia. É um programa aqui de dominação. Mas eles não vão cumprir o que Deus ordenou. Eles vão ser incrédulos. E incredulidade, irmãos, tem interesse próprio. A incredulidade é egoísta. E qual seria esse interesse? Volte aí. Veja que é o mesmo refrão. Josué 15. Veja, olha o último versículo do capítulo 15. Olha o último versículo do capítulo 16. Josué 15, 63, Josué 16, 10. Veja Josué 15, 63. Mas os filhos de Judá não puderam expulsar os jebuseus que viviam em Jerusalém. Assim os jebuseus moram com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. Versículo 10 do 16. Não expulsaram os cananeus que viviam em Gezer. Assim eles moram no meio dos efraimitas até o dia de hoje, mas estão sujeitos a trabalhos forçados. E agora vá para o 17, 12 e 13. 17, 12 e 13. E os filhos de Manassés não puderam expulsar os moradores daquelas cidades, porque os cananeus persistiram em morar nessa terra. Quando os filhos de Israel se tornaram fortes, sujeitaram os cananeus a trabalhos forçados, porém não os expulsaram totalmente. Irmãos, incredulidade tem interesse próprio. O que eles vão fazer? Eles não vão cumprir o programa, eles não vão cumprir o propósito divino, mas eles vão fazer muito pior. Eles vão se aproveitar do pecado. Eles vão se aproveitar, eles vão usar o pecado de não expulsar o povo agora para interesse pessoal. Vão ser os nossos escravos. Trabalhos forçados. O que fizeram com a gente no Egito, a gente vai fazer com eles.
A ordem é expulsar. Se não quiser expulsar, matar. Essa é a ordem. Eles vão tornar como escravo. Irmãos, os capítulos 15, 16 e 17 é o motivo de toda a confusão de Juízes. Juízes existe por causa desses 3 capítulos. A falha de Efraim e Manassés em não cumprir o que Deus ordenou vai ser notada posteriormente, quando esses cananeus forem motivos de grande sofrimento para esse povo. Porque eles não cumpriram o que Deus ordenou. Por isso o contraste, diferente de Caleb. Caleb recebeu a terra diretamente, de mão beijada, porque ele foi fiel a Deus. As filhas de Zelofeade também. Mas eles não creram nas promessas de Deus. Seus próprios interesses, eles manipularam a situação para o que eles queriam, para o programa deles e não o programa de Deus. E eles agora estão descontentes. A incredulidade gera isso, muitas vezes. Veja o versículos 14 e 15. Eles não vão ter satisfação no que Deus deu a eles. Então, versículo 14 do capítulo 17. Então o povo dos filhos de José disse a Josué, porque você nos deu por herança apenas uma sorte e uma porção, sendo nós um povo numeroso, visto que o Senhor até aqui nos tem abençoado. Josué respondeu: se vocês são um povo numeroso, subam à floresta e abram ali uma clareira na terra dos ferezeus e dos refaíns, visto que a região montanhosa de Efraim é estreita demais para vocês. Veja, o povo estava insatisfeito aqui com o que Deus deu, e Josué vai explicar. O que eles recebem lá em Efraim é uma região muito montanhosa, e consequentemente uma região cheia de florestas. Ou seja, existiam tribos que os pastos eles estavam mais arejados, não com tanta coisa para fazer. De fato, existiam lugares mais férteis que Efraim. Efraim não era tão fértil. E para eles conquistarem a terra, eles iam ter que trabalhar e expulsar muitos inimigos. Então eles olham para a terra e dizem assim: poxa, por que essa terra? E o que é que Josué vai fazer? Cortem as florestas. Vocês têm que trabalhar. A caminhada ainda não acabou. A chamada aqui é para que eles não esquecessem as promessas de Deus. Como as pessoas podem começar bem, meus irmãos, e terminar mal, desanimarem no caminho? Josué não vai conceder a terra a eles com facilidade, feito com Caleb e as filhas e as 5 filhas de Zelofeade. Não vai. Esse é o plano de fundo. Veja, Deuteronômio 7, 17 a 21. Veja como o plano de fundo confronta com o que está acontecendo. Olha o que é que diz, 17 a 21. Não fiquem pensando, essas nações são mais numerosas do que nós. Isso é Moisés falando. Como poderemos expulsá-las de lá? Não tenham medo delas. Lembrem-se do que o Senhor, o seu Deus, fez a Faraó e a terra do Egito. Lembrem-se das grandes provas que vocês viram e com seus próprios olhos, dos sinais, das maravilhas, da mão poderosa e do braço estendido que o Senhor, seu Deus, os tirou do Egito. Assim o Senhor, seu Deus, fará com todos os povos dos quais vocês estão com medo. Além disso, o Senhor, seu Deus, mandará vespões para o meio deles, até que pereçam e fiquem, os que ficarem e se esconderem de vocês. Não fiquem apavorados diante deles, porque o Senhor, seu Deus, está no meio de vocês, Deus grande e temível. Olha Deuteronômio 21, versículo 1. Quando vocês saírem para fazer guerra com seus inimigos, e virem cavalos e carros de guerra, e o povo em maior número do que vocês, não tenham medo, pois o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, está com vocês. Olha a fala deles no versículo 16, do capítulo 17.
Então os filhos de José disseram: a região montanhosa não nos baixa, e todos os cananeus que viram da planície têm carros de ferro. Eles têm carros de ferro. Tanto os que estão em Bet-Sean e nas suas vilas, como os que estão nos vales de Jezreel. Deus está dizendo em Deuteronômio: quando vocês virem carros de ferro, não fiquem amedrontados. Eles estão dizendo: estamos amedrontados porque eles têm carro de ferro. Aqui é a prova cabal da incredulidade. Deus especificou o objeto de guerra que eles não poderiam ter medo, e eles estão com medo do objeto de guerra que Deus especificou para eles não terem medo. Aqui é para ficar evidente, claro na narrativa, saltando aos nossos olhos, que esses homens, eles estão incrédulos. Eles estão incrédulos. Por isso a fala de Josué, né? Então Josué disse, versículo 17, a casa de José, a Efraim e a Manassés: vocês são um povo numeroso e forte. Vocês não terão só uma parte, mas a região montanhosa será de vocês. Ainda que seja uma floresta, vocês poderão cortá-las, e até as suas extremidades será toda de vocês, porque vocês expulsarão os cananeus. Embora eles tenham carros de ferro, sejam fortes. A palavra é coragem. Deus, ele usou vocês para entregar a terra, para expulsar os inimigos. Eles estão reclamando: poxa, por que a terra é cheia de floresta? Irmãos, o problema não é a reclamação em si. A origem do problema é não valorizar, não confiar no que Deus concedeu a eles. Eles não, depois de tudo isso, eles ainda temem as nações que estão morando ali. Eles temem os inimigos, eles temem os carros de guerra. Claro, era uma terra mais penosa. Era uma terra com mais inimigos. Existiam, como eu falei, terras mais férteis. Mas não importa. Não importa o que Deus está me dando. Importa quem está me dando. Se Ele está me dando, Ele vai fazer dar certo. A força é dEle, o plano é dEle, eu preciso confiar. Não importa. Não importa o meu ponto de vista da qualidade da terra ou não. Quem está me dando? Quem está me dando isso para cuidar e cultivar? Então Ele vai ser fiel para me amparar. Não importa se eles têm carros de ferro, não importa se eles estão acima, nas montanhas, numa condição, de fato, humanamente falando, mais favorável, o Deus das promessas é capaz de dispersá-los. Entenda, por isso que Ele não dá a terra para eles de mão beijada, porque eles estão incrédulos, eles precisam lutar mais para confiar em Deus. Todas as lutas que eles passaram ainda não foi suficiente. Deus, ele divide a terra de acordo com o coração de cada um. É incrível isso, irmãos. Ele dá a terra e uns vai ser mais fácil e outros não vai ser, de acordo com o coração e a maturidade de cada um. A gente vai vendo isso no relatório, no mapa que Ele está colocando ali. É assim que Deus trabalham. A mensagem é: não temam, coragem. O que Josué recebeu, ele passa. Sejam fortes e corajosos. É isso que Josué recebeu e ele está passando. Então, diante disso, irmãos, eu tenho 3 rápidas aplicações. A primeira é a seguinte: mandamentos mais diretos nós somos inclinados a obedecer com mais facilidades. Como é que eu digo mandamentos mais diretos? Mandamentos mais imediatos. Existem outros pecados, e esses fazem parte mais do cotidiano, que somos tendenciosos a esquecer. Uma tentação imediata, por exemplo, algo que imediatamente rompe com seus valores, na sua caminhada cristã, geralmente você é tendencioso a ser mais forte, de não cair nesta tentação.
de vencer essa tribulação com mais facilidade. Não é que você sempre vai vencer, mas você vence, tem tentação que você vence mais fácil do que outros. Um crente, por exemplo, quando ele se converte, vamos supor que ele tinha uma facilidade muito grande de falar palavras torpes. E aí ele tem aquela dificuldade de mudar esse vocabulário, de parar de falar, e chega um momento que ele para de falar. Para de falar e mais, para de pensar. Quando ele cai, leva um tombo, ele nem pensa mais num palavrão. Ele agora está mais forte. Aquilo ali o torna forte para não ficar rindo de piada indevida, não ficar contando piada indevida, não ficar falando palavra torpe. Ele está mais forte naquilo ali. Até a mente dele foi renovada, porque é isso que o Evangelho faz. É uma tentação que era difícil para ele, mas agora está fácil. Não é que ele nunca mais vai cair, mas é mais fácil do que outras. Mas existe aquela tentação que vem dia após dia, que não tem cara de tentação, é uma tentação camuflada, seja numa conversa, seja numa maneira de falar, e essas coisas vão entrando na nossa vida, e quando a gente perceber, a gente já está dominado pela iniquidade. Irmãos, isso acontece com o povo do norte aqui. Eles arranjaram um jeito de tirar proveito da situação de ter estrangeiros morando com eles. Para a glória de Deus, não. Para interesse próprio. É interessante quando Paulo escreve a Timóteo acerca dos presbíteros. Só existe uma função naquela lista que é relacionado ao trabalho à igreja. É que ele seja bom no ensino. Isso a gente tem que observar em alguém que a gente quer que seja presbítero. Ele tem que ser bom no ensino, mas o resto é a vida dele. Todas as outras características, a história de vida dele, o passado e o presente dele, tanto em casa como nos relacionamentos, como ele vive. Porque Deus sabe que atos únicos, nós podemos ser fiéis rapidamente, mas continuamente. Uma vida contínua cristã da nossa vida, ela requer muito mais vigilância do que atos repentinos de tentação. E essa constância, só Deus em nossas vidas para conseguirmos manter. Segundo ponto, irmãos, Paulo escreve lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 26 a 28. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Voltemos para aquela questão lá do capítulo 16. Por que que nem os filhos de Isaac, Jacó, e José aqui, que eram os primogênitos aqui, por que eles não receberam a bênção da primogenitura? Porque Deus não quis. Porque ninguém deve se vangloriar na presença de Deus. Esse é o ensinamento. A Escritura nos mostra que não apenas no Antigo Testamento, mas no Novo também, Deus ele trabalha de formas surpreendentes. Que em alguns momentos não está no padrão. Veja, Davi estava no final da árvore genealógica. No final, era o caçula, era o baixinho ruivo. Se a gente observar na narrativa, o pai dele nem lembra dele. Esquece dele. No final, quando Samuel está lá com ele, diz, ainda falta um. Tem um lá no campo. Quando Samuel vai falar com Saul, como rei aqui, tirando o reinado de Saul, ele começa dizendo assim: quando você era pequeno, Deus te fez grande. Quando você era menor, Deus te fez príncipe de Israel. A grandeza está em Deus que escolhe.
Esse é o ensinamento. O poder está em Deus que escolhe. Nós não somos povo de Deus porque nós somos de linhagem nobre. Nós não somos povo de Deus porque nós somos de uma ascendência de alguma família, mas porque você se humilha diante daquele que é 100% nobre em seu ser. O rico e o poderoso, ele tem que se humilhar, como Zaqueu fez, para se encontrar com Deus. E da mesma forma, o pobre, que muitas vezes é rico e orgulhoso na sua soberba, ele é rico em algum pecado, da mesma forma, não importa a classe financeira, ele tem que se humilhar diante de Deus. Para sermos salvos, precisamos ser pequenos. A porta de Deus é estreita, você precisa ser pequeno. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa é a porta de entrada, é a primeira bem-aventurança, é a porta de entrada para todas as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito. Essa é a maneira de Deus trabalhar. Foi assim em Gênesis, foi assim no tempo de Josué, foi assim no tempo de Paulo, e é assim agora. Você precisa ser menor para que Deus te faça maior. Você precisa se humilhar para Deus te exaltar. E por último, irmãos, às vezes o descontentamento com o que Deus nos dá pode revelar algo muito profundo que está acontecendo nas nossas vidas. Não confiarmos nas promessas de Deus. Não confiarmos no que nos foi concedido por Ele. Não confiarmos no Senhor. Só dá para andar com fidelidade se confiarmos em Deus. Josué está dizendo, olha, se vocês continuarem aqui, vamos lá, destruam as florestas, continuem o trabalho, continuem a caminhada. Muitas vezes é fácil começar bem, o difícil é permanecer. Vocês vão tomá-las, porque isso é promessa de Deus. Se Deus ele fez a promessa, por que agora vai ser diferente? E somos chamados, irmãos, todo o tempo a viver pela fé e não por vista, confiarmos nas promessas de Deus, viver essas promessas. Olha o que é que o Salmo 81, Salmo de Asaf, vai dizer. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, se confiássemos em Deus, como deveríamos confiar, Ele destruiria todos os nossos inimigos. Preferimos, irmãos, infelizmente, negociar com o inimigo. Muitas vezes a gente prefere conviver com o inimigo. A gente acha que a gente é mais fraco do que ele. Não vai ter como vencer. Somos mais fracos, mas a promessa é que Cristo vai na nossa causa. A gente precisa confiar, a gente precisa ter fé, e todos os nossos inimigos serão destruídos, um a um. Não vai ser de uma hora para outra. Deus tem um plano para destruir os nossos inimigos. Vai ser dia a dia, progressivamente, de forma orgânica. No plano de Deus, no programa de Deus. Deus está dizendo assim, ah, Igreja Presbiteriana Bereia. Ah, Igreja Presbiteriana. Ah, povo de Deus. Se vocês confiassem nas minhas promessas como vocês deveriam confiar, ninguém poderia resistir vocês. Vocês seriam muito mais fortes. Não é porque nós somos o destaque. Não é porque nós somos os melhores. Mas Deus também é glorificado por meio da nossa vida piedosa. Que possamos, irmãos, alcançar esse nível de obediência e esse nível de ousadia, sabendo que apenas alcançamos na força e na coragem de Deus, com ousadia e não com incredulidade. Amém? Amém.